Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje. Do atual elenco da Ponte Preta, quem mais e quem menos te surpreendeu até o momento em 2024? Entendeu? Eu repito. Do atual elenco da Ponte Preta, quem mais ou menos te surpreendeu até o momento em 2024? Participe 97102-1493. Para os bugrinos, você é a favor de levar a preparação, o treinamento durante esta semana livre para outra cidade? Bugre acertou a ida para Guararema. É um centro de treinamento, chama D'Artagnan, o centro de treinamento. Fica na região metropolitana de São Paulo, 150 quilômetros distante de Campinas. Você é a favor da retirada do time de Campinas? Opine 97102-1493. 97102-1493. Vamos às pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Tiago Vegetti comenta sobre a importância da semana livre para recuperar jogadores desgastados. Preparador físico da Ponte avalia a condição física geral do atual elenco. No departamento médico, Emerson Santos e Gabriel Novaes vivem expectativa de reforçar a Ponte no duelo contra o Corinthians. Macaca aproveita a semana livre para recuperar jogadores desgastados fisicamente. Ponte desafia Tabu. Nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Desde 2015 até hoje foram 8 derrotas e apenas um empate. Sem vencer nas 9 vezes que atuou na casa do Timão, Macaca enfrenta o Tabu para ganhar fôlego na briga com o Água Santa pelo segundo lugar do Grupo B do Campeonato Paulista. Apesar das sondagens recentes, já não tem negociação em andamento para deixar o estádio Moisés Lucarelli. A especulação mais recente dava conta de uma sondagem do Internacional pela contratação do jogador. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Quantos pontos a Macaca precisa para se classificar no Paulista? Entre lá no portal, tem tudo certinho, explicadinho, direitinho, para você saber o que é que a Macaca tem que fazer para conseguir a classificação. Vamos às pautas do Guarani. De olho no duelo contra o São Paulo no próximo domingo, Guarani decide sair de Campinas para aliviar a pressão. Elenco viajou a Guararema na tarde de hoje, CT D'Artagnan, e fica concentrado no resort
até sexta-feira. Sem vencer as 6 partidas, jogadores não têm aparecido em lugares públicos com a mesma frequência de antes em Campinas. Claudinei Oliveira terá o maior intervalo entre jogos desde que assumiu o comando do Guarani. Após consultar Rodrigo Pastana, diretoria avalia nomes para o lugar de Juliano Camargo. Harley Menezes, ex-vice de futebol do Goiás, e Jorge Macedo, ex-executivo do Internacional, são nomes que interessam ao Clube Alviverde. Provavelmente, ainda hoje, no mais tardar amanhã, o Guarani vai definir o executivo de futebol. Por falta de quórum, a Assembleia de Credores do Guarani fica para a segunda chamada. Proposta de recuperação judicial do Bugre será analisada na próxima terça-feira. Caso seja aprovado, Bugre começa a execução dos pagamentos, conforme cronograma informado no plano. O clube impetrou na Justiça o pedido de recuperação judicial, sinalizando o valor de 59,2 milhões em dívidas. Destaque do portal carlosbatista.com.br, o portal CB. Quantos pontos o Bugre precisa para escapar do rebaixamento? Tá tudo certinho, explicadinho lá. É só entrar no portal. E tem as notícias, pautas que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos assuntos para colocar a opinião dele. Pauta 1. Endrick atinge nova meta e venda do Palmeiras ao Real Madrid chega a 251 milhões. Com o gol sobre o Corinthians, atacante chega a 15 marcados pelo Verdão e garante mais 2,5 milhões de euros em bônus na negociação. Pauta 2. Federação Ucraniana de Futebol anunciou nesta terça-feira que os árbitros do país serão submetidos a um polígrafo. O que é um polígrafo? É um detector de mentiras antes das partidas. A ideia da entidade, cujo presidente é o jogador Shevchenko, é diminuir as reclamações de decisões dos juízes e possíveis casos de corrupção. Pauta 3. Diretor do Corinthians admite ter quebrado o vidro na Arena Barueri, mas diz que já estava trincado. Rubens Gomes, em depoimento no G-Crim, contou que esbarrou na proteção do camarote do Palmeiras e rebate a versão dada pelo diretor. Timão vai arcar com os custos do vidro quebrado. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio no coração da Rádio Bandeirantes, aqui no estúdio digital, já preparado para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa no Switcher, o homem responsável pelo corte da imagem, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já passamos de 31 mil inscritos. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Não paga nada, é de graça. E você concorre a ingressos. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço em especial para o nosso ouvinte, nosso cliente, que todos os dias nos proporciona essa enorme audiência. O nosso muito obrigado. Vamos ao Fala, galera. Do atual elenco da Ponte, quem mais e quem menos te surpreendeu até o momento?
Quem mais me surpreendeu foi o Pedrão, sem dúvida alguma. Apesar de todos os avisos que o Gleger deu, eu paguei para ver. E realmente ele tem surpreendido, não é? De maneira muito positiva, muito positiva. Outro que está surpreendendo é o Risso, lateral esquerdo. Acho que é uma grata surpresa, é um jogador que eu não esperava o desempenho que realmente ele está proporcionando aí. E o que menos me surpreendeu é o Jep, que a gente já conhecia, né? Tá jogando bem, tá fazendo gols e tá... Mas esse a gente já conhecia, então esse é o que menos está surpreendendo para mim. Você é a favor de levar a preparação, o treinamento durante a semana livre para outra cidade? Estou falando do Guarani. O Bugre que tá indo, já foi para Guararema. Eu acho que sim, tem que fazer algo diferente. Se vai dar resultado, nós vamos saber no domingo, não é? Algo tem que ser feito. Então, eu acho que vale a tentativa. Se vai dar resultado, o jogo e o campo dirá. No domingo, Batista. Você pode continuar mandando para cá suas mensagens 971021493, 971021493. Mensagens de áudio 1711 ouvinte no ar. Batista, Tigrão, CH, Glega. Rapaz, essa ideia desse jogador aí, se fizer, colocar o polígrafo aqui no Brasil, pode já comprar 1000, vai quebrar todos 1000. Vai rodar que vai virar ventilador. É de Valmir, Campina. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite, tudo bem? Edson Menção da Chácara Primavera. Tem que dar parabéns ao Tigrão nos comentários dele, né? Ele leu certinho essa trajetória aí que a diretoria do Guarani fez aí, mandando algumas pessoas embora para mascarar essa bagunça que está no clube, né? Só foi para botar panos quentes, para mais nada. E ainda o presidente disse que afastou o Ricardo Moisés. Mentira, né? Ricardo Moisés é quem manda no Guarani. Enquanto ele estiver aí, o Guarani não vai para frente. Então, espero que na próxima eleição os sócios acordam e não votam mais nessas pessoas aí, porque é daí para pior. Parece que eles estão querendo que o Guarani acabe para ficar com o estádio. Eu acho que é por aí. Presta atenção, pessoal que é sócio, hein? Na hora de votar, presta atenção. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Batista. Como está o projeto da Arena da Ponte Preta? Existe ainda? Vai sair ou não? Onde seria construída? Luiz do Taquaral. Luiz, esse era um projeto do ex-presidente Sérgio Cardielli. Pretendia construir a arena lá no Jardim Oulina. E até ele fez uma maquete virtual. Teve até uma entrevista coletiva a respeito disso, né? Quem estava comandando o projeto era o Eduardo Lacerda, que foi candidato a presidente na última eleição e perdeu para o Marco Eberlin. O Marco Eberlin tem um outro pensamento. Ele acredita que seria melhor fazer um retrofit no estádio Moisés Lucarelli do que construir a arena. Porque ao construir a arena vai contrair uma dívida imensa durante 30 anos, né? E claro que o estádio entraria no negócio, teria que entrar como parte do pagamento. O Marco Eberlin, inclusive, foi projeto de campanha quando ele era ainda candidato. Quer dizer, ele não, né? A chapa era candidata. Ele propôs fazer esse retrofit, que é algo que o Santos vai fazer na Vila Belmiro. Uma reforma no próprio estádio, melhorando todas as condições, mas reformando o próprio estádio. Então, como era um projeto do ex-presidente, o Sérgio Cardielli, eu imagino que o negócio está parado, né? Enfim, não foi dado sequência. Dissolveu, até porque o atual presidente tem um outro pensamento.
Tá bom? Então, só para dar a resposta para você, Luiz do Taquaral, Projeto Arena está parado. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Acesse aromadeservas.com.br para saber mais. É da família Sato. Antônio Sato é o pai, Glauco Sato é o filho. Então, é Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. Gustavo Donegá, Vila Georgina, Campinas. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Gostaria de saber o que a Ponte precisa para conseguir vaga na Copa do Brasil no próximo ano. Bom, tem que chegar em quinto, né? Tem que ser a quinta melhor equipe. Só que tem assim, ó. Se os times que estiverem à frente dela já estiverem em vaga garantida para a Copa do Brasil, aí esse quinto lugar passa para sexto, pode passar para sétimo lugar. Então, a primeira coisa é conseguir a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Esse é simples assim. Primeiro consegue a classificação. Depois é que vamos ver o que é que pode acontecer com os concorrentes, com os times que vão conseguir essa vaga. São 6 vagas para a Federação Paulista de Futebol. Mas tem time que já, por exemplo, São Paulo, já está garantido na Copa do Brasil, é o atual campeão. E aí tem o campeão brasileiro, pode ser também um paulista, entendeu? Então, conseguindo a classificação é o primeiro passo para garantir a classificação para a Copa do Brasil. O outro caminho é ser campeão da Série B. Campeão da Série B também tem assegurada a participação na Copa do Brasil. Ou então disputar a Copa Paulista e ganhar a competição. Copa Paulista, a Ponte disputou. Foi muito mal. Fez uma péssima campanha, não passou da primeira fase. Disputou com um time sub-23, né? Há uma dificuldade com relação a custo. A Ponte fez uma parceria com o Audax e aí foi ele que custeou aí toda a performance da Ponte. Foi o Edson Boara, o Edson Abobrão, que foi o técnico desse time sub-23. Mas veja, a Ponte não foi bem. Realmente fez uma campanha muito ruim. Mas foi de lá que veio o Castro. Castro, que é o titular aí, um dos zagueiros, dos 3, né? Castro é titular e ele veio desse time sub-23. São 17h19, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Telhanorte com produtos da Suvinil. Confira só: tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Vem! Neste fim de semana, a primeira maratona de vendas Germânica Volkswagen de 2024 com ofertas exclusivas. Nivus Highline de 149.390 por 137.990 e Polo Track a partir de 79.990. E mais, toda a linha com taxa zero e lote exclusivo de seminovos com documentação e IPVA grátis. Nesta sexta e sábado, lojas abertas até às 18 horas. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 23 minutos em Campinas. Continue mandando para cá as suas mensagens de áudio ou de texto, mas uma mensagem curta, para dar tempo do maior número possível de participantes. Mande para cá sobre os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira participar. Os temas do dia, do atual elenco da Macaca, quem mais e quem menos te surpreendeu nessa temporada até aqui? E do Guarani, você a favor? O Guarani foi lá para Guararema, levou o time para lá até na sexta-feira, quando retorna. E aí vai enfrentar no domingo, 6 da tarde, o time do São Paulo. Você aprova ou não? 97102-1493. Mande para cá suas participações via WhatsApp 97102-1493.
Batista, você acha que pelo pensamento de todos da Ponte, para escapar do rebaixamento como primeira opção, ao conseguirem isso, já se deram como satisfeitos e deixaram o foco das partidas de lado, perdendo pontos bobos? Abraços, Alan de Campinas. Alan Martínez, pode até ser, né? E pode ser até de forma inconsciente. O ser humano, quando ele tem uma tarefa grande para ser realizada, que exige muita energia, muita determinação, é natural que depois que ele consegue essa tarefa, aí dá uma relaxada, né? Não que ele queira isso, mas é natural do ser humano, talvez até de forma inconsciente. Eu não acho que aconteceu isso com a Ponte. A Ponte fez o jogo dela contra a equipe do Ituano e venceria a partida se não fosse o excesso de preciosidade, se não tivesse sido fominha. Ele marcou um golaço, o Iago Dias. Estou falando do Iago Dias. Ele marcou um golaço, mas se ele tivesse servido ao Gé numa outra jogada, o Gé teria feito o segundo gol e a Ponte teria vencido a partida. Então não vi a Ponte esmorecendo, não tendo determinação, não correndo. A Ponte jogou da mesma maneira, na minha opinião, né? Da mesma maneira que ela jogou quando ainda estava precisando dos pontos. Mas quero ouvir a questão levantada aqui pelo Alan. Não sei se é Alan ou Alan a pronúncia correta. Quero ouvir o CH também a respeito do tema, hein, CH? Batista, eu concordo com você. Eu só não concordo que a Ponte ganharia do Ituano, porque eu acho que o Ituano jogou muito melhor que a Ponte. Mas não dá para colocar o si, né? Se sai o segundo gol, ganha, perde. A Ponte não ganhou e, para mim, jogou pior que o time do Ituano. Agora, essa tese aí, toda hora que acontece um tropeço, uma dificuldade, vem as teorias, né? Ninguém entra em campo para perder, gente. Isso não existe. Desconcentrar, eu prefiro acreditar, e é nisso que eu tenho, é a minha linha de pensamento, é que a Ponte não conseguiu achar também por isso, dois substitutos para Emerson e para Dodô. Que entrou no lugar, entrou no outro ritmo. E cada jogo tem uma história, né? E a história do jogo contra o Ituano, por exemplo, ela foi inscrita com incompetentes atacantes do Ituano, com algumas falhas que não estavam acontecendo defensivas antes do jogo contra o Bragantino, não é? O Elvis muito marcado, extremamente bem marcado, e tudo isso, os laterais não tendo a mesma liberdade, então tudo isso compõe a dificuldade do jogo. Agora, corpo mole, falta de concentração, eu acho que são teorias. Eu respeito, mas não vou por essa linha não, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. 17h28, alô Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Bom, eu falo a galera de hoje, essa pergunta aí da Ponte eu não consigo responder, sabe por quê? Como é que eu vou dizer quem que menos me surpreendeu? Ou quem mais me surpreendeu? Sim. Eu acho que a formulação da pergunta deveria assim: quem te surpreendeu mais positivamente e mais negativamente? É isso o sentido da pergunta? Me ajuda aí, Batista. Quem mais te surpreendeu e menos te surpreendeu? A primeira parte eu respondo. Quem mais me surpreendeu positivamente foi o Pedrão. Ele vem fazendo um campeonato espetacular, apesar de uma falha aí no jogo contra o São Bernardo. Ele vem fazendo um campeonato muito maduro,
de grandes defesas e é um dos personagens principais da campanha da Ponte. Eu não esperava assim tão rapidamente. Já conhecia o potencial dele, mas imaginei que ele fosse oscilar um pouco. E ele, fora esse jogo aí que eu acabei de citar, em que ele sai mal numa bola, o que é absolutamente normal, ele vem fazendo um campeonato de gente grande. Então, quem mais me surpreendeu positivamente? O Pedrão. Agora, quem menos me surpreendeu, ou seja, esse cara não te surpreendeu? Não. Mas positivo ou negativamente? Me ajuda aí, Batista. O que menos surpreendeu, aquele que você imaginava que pudesse render e não rendeu. Aquele que eu mais esperava que pudesse render e não rendeu. E não rendeu. O Leonaldo. Leonaldo, eu achei que depois de uma Série B instável, onde ele perdeu a posição, né, acabou perdendo a posição, porque o meio-campo do João, para terminar a Série B na arrancada do escape, na arrancada da permanência, foi com Amaral, Felipinho, Ramon Carvalho e Elvis. Sobrou para o Leonaldo. Aí vem o Campeonato Paulista e eu falei, olha, o Leonaldo, depois desse susto e tal, aí faz uma pré-temporada curta, mas fez, ele vai voltar mordendo as coisas, ele vai nos surpreender a todos. Não nos surpreendeu. Continuou aquele jogador que caiu muito de produção, que vimos perder a posição dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E com relação ao Guarani, é positiva essa saída, esse retiro futebolístico, acho altamente positivo. Altamente positivo. Sabe por quê? Porque a pressão está muito grande. O cara vai no supermercado com a mulher, o cara vai no shopping, o cara vai a um restaurante, ele não é obrigado a ficar trancado em prisão domiciliar. Não há motivo para isso. Mas pode encontrar um torcedor mais exaltado, pode encontrar um rival que venha fazer, de repente, tirar um sarrinho. E também a questão de foco total no jogo contra o São Paulo. Vai para casa, tem os filhos, tem a mulher, vai fazer um passeio. Às vezes come um pouquinho demais, às vezes em casa a parte nutricional não é tão balanceada como no clube, onde tem um acompanhamento profissional e, sobretudo, esse retiro no sentido de alta concentração para tentar uma união final, para tentar conversar mais, para tentar uma bateria de treinamentos maior, inclusive com uma carga física que possa melhorar essa performance do time do Guarani, que sempre cai fisicamente no segundo tempo. Então sou a favor, sou totalmente a favor e acho que pode ajudar. Isso é garantia de que volta voando e goleia o São Paulo? Absolutamente não. Mas é uma tentativa válida e eu sou totalmente a favor. Alô, você de Campinas e toda a região. Quer construir ou reformar com muita economia? Vá aproveitar as super ofertas T da Telha Norte com muitos produtos da Suvinil. Tinta Suvinil acrílica Premium clássica, 20 litros, R$ 449,90. Tinta Suvinil Premium limpeza total, branco, 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Suvinil, balde 25 quilos, só R$ 189,90. Super ofertas T da Telha Norte, válidas até 23 de fevereiro. Então, hoje é dia 20, mais 3 dias para você aproveitar. Corre lá agora! Tem muito mais super ofertas para você aproveitar e muitos produtos da Suvinil. E ainda tem a loja toda em 10 vezes, tudo em 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. É isso mesmo! Visite a loja de Campinas, Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2,
Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Você entrando no Shopping Dom Pedro, fica exatamente do lado contrário à entrada principal, né? Você contorna o shopping e aí exatamente em frente, aquele pavilhão de eventos, em frente fica a Telha Norte. Qualquer informação adicional, entre lá no site telhanorte.com.br. Super ofertas T é só na Telha Norte. Bandeirantes. Batista, está rolando nos grupos de WhatsApp uma mensagem da esposa do Anderson, xingando a torcida do Guarani. Tudo que o Guarani não precisa nesse momento é isso, tipo de confusão. Que a diretoria tome as devidas providências com o atleta. Quem é que mandou a mensagem? Eduardo Capi. O Eduardo, tem que ter muito cuidado com esse tipo de mensagem. Se for uma mensagem escrita, tem que tomar muito cuidado, porque mensagens podem ser editadas. E aí colocar um contexto que na realidade não é aquilo que foi dito. Se for uma mensagem de áudio, pode ser uma pessoa se passando pela esposa do jogador. Você sabe que a tal da fake news é uma coisa que arrebenta o país. Inclusive, até levando à morte, né? Como é um caso no Norte e Nordeste, não me lembro exatamente o local aqui, acho que Nordeste, de uma menina vítima de fake news que acabou falecendo. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado em espalhar esse tipo de mensagem, ou de texto, ou de áudio. É necessário uma checagem. Mas vamos imaginar que isso seja verdade. Olha, a esposa é a que mais sofre. Porque quando a situação é complicada como essa, agora que está vivendo o Guarani, o jogador é xingado de tudo quanto é nome. Olha, nós aqui somos xingados. Imagina o jogador que está lá dentro, né? E aí, a esposa que frequenta a rede social, vendo aquilo que está acontecendo, ela acaba ali de cabeça quente, falando alguma coisa e tomando as dores do marido. É evidente que ela sabe que o marido está sofrendo e ela está sofrendo também. Então, mesmo que seja verdade, o Guarani não precisa disso nesse momento. Mas mesmo que seja verdade, releve. O campeonato está terminando. O Guarani precisa dos pontos. Pode permanecer com 10 pontos. Ele tem 5, precisa aí de uma vitória e 2 empates, ou 2 vitórias, ou talvez até nem isso. Às vezes pode escapar até com 4 pontos. Então, fomentar esse tipo de negócio, e aí vai arrebentar emocionalmente o jogador que não está em Campinas, está lá em Guararema. Imagina a cabeça dele como é que vai ficar lá, sabendo que a esposa está sendo perseguida aqui em Campinas pelas redes sociais. Então não é bom negócio. Você que é torcedor do Guarani, se você quiser ajudar o Guarani nesse momento, esqueça esse negócio de redes sociais. Esqueça isso. Compareça no estádio. É jogo de torcida única. Partida às 6 da tarde, no domingo. Convide um amigo aí na sua rua, no seu bairro, o cara que trabalha com você, e você sabe que é bugrino. Monte uma caravana, compareça em grande número. Guarani, a última vez que o São Paulo esteve aqui em Campinas, o Guarani venceu o São Paulo. Lucão do break marcou um gol e teve um golaço de falta do Diogo Matheus. Bateu uma falta magistral e o Guarani ganhou esse jogo de 2-1. Por que o Guarani não pode repetir?
São Paulo está tropeçando, vem aí com a faca no pescoço, que corre o risco de ficar fora da segunda fase do campeonato. Com essa vitória aí do São Bernardo, pulou na frente, jogou o São Paulo para terceiro lugar. Ele vai ter que sair pro jogo. E aí o Guarani pode ganhar essa partida. E aí muda o astral, o moral. Então esse tipo de coisa aqui não ajuda em nada, tá? Esqueça esse negócio. Não vai cobrar o jogador coisa nenhuma. Nem que seja verdade. Pelo menos é a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Aí vai ficar dando ouvidos para esse negócio, vai de alguma maneira tentar molestar virtualmente a esposa do jogador. Um jogador que pode ser útil na partida de sábado, estará com a cabeça arrebentada e não vai poder ajudar. Então não é o melhor caminho não, hein? 17h40, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Amigos da Band, boa tarde, Santino Martins do Campos Elíseos. Na minha vida de empresário, sempre eu aprendi uma coisa. Todo empresário... Isso aí já foi, né? Então vamos lá, manda outro pro ar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É o Júnior, de Campinas, eu sou bugrino. Eu acho que depende de tudo que vai ser aproveitado esse treinamento lá fora. Assim, eu não vejo como pressão, porque os jogadores a gente vê nitidamente que alguns não estão com pressão nenhuma, não. Tipo assim, para eles tanto faz quanto tanto fez. Eles sabem que eles vão estar recebendo até o final do contrato. Então, para eles tanto faz. Mas vamos torcer para que dê certo, que consiga um bom resultado contra o São Paulo. E tocar para frente para ver o que vai acontecer, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, CH. Boa tarde, Batista. Todos da mesa aí. Ei, mas a nossa torcida da Macaquinha tá enjoada, hein? Rapaz, a Ponte perdeu pro Bragantino em Bragança, 1-0. Resultado normal. E contra o Ituano, 1-1. Acho que os times se equivalem, mesmo o Ituano estando lá embaixo, mas são times equivalentes. E o time não deixou de correr, não. Não vejo como meus colegas aí falando que a Ponte abandonou o campeonato. Bem longe disso. O time tá correndo, cara. Vamos apoiar a galera. A gente não torce pro Real Madrid nem pro Barcelona, não. Essa arrogância aí deixa lá pra baixo. Um abraço, pessoal. Até mais. 17h42. Fevereiro, dia 20. Já estamos no dia 20 e eu quero dar um recado para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. É o time do Wilson Ferreira, paranaense. O Wilson Ferreira que comanda com muita qualidade, né? Porque é um profundo conhecedor da matéria e por isso comanda a Sudeletro. Olha, é o seguinte, vou fazer um convite para você visitar a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 ao código de área e o número 3776-2400, 3776-2400. E a Sudeletro entrega também em todo o território nacional. Loja aberta aqui em Campinas, de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 18 horas. E para você que não tem tempo durante a semana, tem um horário alternativo
é no sábado, das 8 da manhã até o meio-dia, tá bom? Para tirar qualquer dúvida, acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. Informações do Guarani, Vladimir Catarino, às 17h45. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre que não está em Campinas, né? O elenco viajou nesta tarde para Guararema, onde vai treinar aí até a próxima sexta-feira, vai ficar concentrado lá para a próxima partida contra o São Paulo, domingo às 18 horas no Brinco de Ouro. É uma iniciativa, né, tomada para tirar o grupo desta pressão absurda, principalmente depois da derrota para a Portuguesa na última rodada, resultado este que colocou o Guarani na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O time está na penúltima colocação, apenas 5 pontos conquistados em 9 partidas, ou seja, uma campanha muito ruim do Guarani, até por isso esta necessidade ou essa decisão de tirar o grupo de Campinas nesta semana para uma partida importantíssima e difícil também contra o São Paulo. O técnico Claudinei Oliveira vai ter esse maior intervalo, né? Desde quando chegou ao Guarani, não teve assim tanto tempo para treinar e preparar o time para uma partida. Ele afirmou desconhecer alguns jogadores quando chegou, aos poucos vai tomando conhecimento da característica de cada um e nessa semana vai ser importante também para conhecer melhor os jogadores, para escalar o que tem de melhor para a partida contra o São Paulo. Ele não vai ter o Heitor suspenso, foi expulso contra a Portuguesa. A tendência é que o Diogo Matheus volte ao time titular do Guarani. Enquanto isso, nos bastidores segue a procura aí por um novo nome no lugar de Juliano Camargo. Rodrigo Pastana foi consultado, não avançou, né? Não passou de uma consulta, uma especulação. O Arley Menezes, que estava no Goiás, e o Jorge Macedo, que estavam no Internacional, são nomes que interessam ao Clube Alviverde, mas, no entanto, nenhuma proposta oficial foi feita a nenhum desses nomes para substituir o Juliano Camargo, que foi desligado do Guarani no último domingo, exatamente após a derrota para a equipe da Portuguesa. O Juliano Camargo foi um dos principais responsáveis pela montagem do elenco do Guarani para a disputa do Campeonato Paulista. Eu convido você, torcedor bugrino, a visitar o portal Carlos Batista. Lá tem todas as informações do Guarani, esse momento turbulento que o Bugre está vivendo no campeonato, e também uma matéria que fala sobre quantos pontos o Bugre precisa para escapar do rebaixamento. Portal Carlos Batista, as informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. O Grupo Germânica é um dos maiores conglomerados de concessionárias do interior de São Paulo e Minas Gerais, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo. Dentro desse grupo destaca-se a Germânica Volkswagen, uma rede de concessionárias conhecida por sua qualidade, variedade e preços justos. E é o seguinte, a promoção do Carnaval continua. Isso mesmo, eles vão presentear vocês com o desfile de promoções da Germânica Volkswagen. Confira as condições incríveis que eles prepararam para você conquistar o seu tão sonhado Volks 0 km e gastando pouco. Nivus com bônus de até 11 mil. Taos Highline com bônus de até 19 mil. T-Cross com bônus de 22 mil. E o melhor, todos com taxa zero e saldo em 24 vezes. Mas não para por aí não, ó. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois também com taxa zero. Não perca essa grande oportunidade. Visite a loja Germânica mais próxima de você ou então acesse para saber mais. germanicaveículos.com.br. Bandeirantes. Bem, vamos falar do Guarani. Tira o time de Campinas, vai lá para Guararema. Ô Tigrão, você que é o nosso GPS humano. Onde fica Guararema, hein, Tigrão? Sabe onde fica? Guararema, não. Guararema fica a 150 quilômetros de Campinas. É região metropolitana de São Paulo. E esse CT, dei uma olhada na internet
e é um belíssimo CT. Aliás, Água Santa já fez pré-temporada lá. Santo André também já fez pré-temporada lá. E tem campos de altíssimo padrão. Tem toda uma área de lazer também, né? No caso de pré-temporada, jogador tem lá pesqueiro. Quer dizer, tem uma série de atividades que ele pode fazer. Não acredito que seja o caso do Guarani, porque deve estar focado essa semana. Quer dizer, semana. Foi para lá hoje, né? Amanhã, quarta-feira, quinta, sexta, já volta para Campinas. E aí, provavelmente, o treinamento definitivo, aquele que vai definir o time do Guarani, deve ser no sábado, já que o Guarani joga no domingo. Mas, de qualquer maneira, jogadores não serão dispensados. O Batista. Eles retornam e vão para suas casas. Não vão para suas casas, vão para um hotel. É concentração, é confinamento. Até na hora do jogo contra o São Paulo. Pois não, Tigrão? Guararema é ali na região de Mogi das Cruzes, né? Mogi das Cruzes, é 25 quilômetros de Mogi das Cruzes. Aquela região ali de Rodovia dos Trabalhadores, né? Da Dutra, já saindo no sentido do Vale do Paraíba. É uma cidade pequena, eu não conheço o CT. A gente fala Grande São Paulo, mas veja você, a 150 quilômetros de Campinas já está um pouco mais distante, né? Porque daqui em São Paulo são 90 quilômetros. É que o limite de São Paulo, até ali no limite de município com Guarulhos, quando você está indo no sentido de Guararema, também é uma distância muito grande. Você anda ali 30 quilômetros na Marginal Tietê. Então, esses 150 quilômetros aí é em função do que você anda dentro de São Paulo para ir até Guararema. Mas é região de Mogi das Cruzes. Já saindo, já mais ou menos em direção ao Vale do Paraíba, ali Jacareí, essa região. Não sei o motivo do nome do CT, né? D'Artagnan. Esse nome D'Artagnan é um nome no livro do Alexandre Dumas, o Alexandre Dumas, que é um escritor francês, né? Que fala a respeito dos 3 mosqueteiros. 3 mosqueteiros. E esse D'Artagnan era uma espécie de 4º mosqueteiro. Ele não era mosqueteiro, né? Os mosqueteiros eram 3, e aí tinha um 4º, esse D'Artagnan, que fazia também o mesmo trabalho que faziam os 3 mosqueteiros. Deve ter alguma razão, né? Pode ser que o proprietário seja fã dos 3 mosqueteiros. Ou do D'Artagnan. Ou até que o sobrenome do proprietário seja D'Artagnan, que eu conheço o sobrenome D'Artagnan. Pode ser também. Será? Bom, pode ser, né? Francês pode ser, né? Pode ser. Deve ter uma descendência francesa, pode ser, né? Quem foi D'Artagnan? O 4º mosqueteiro. E por que chama D'Artagnan? Não, porque o nome do cara é João D'Artagnan. Tem nada a ver com mosqueteiro, né? Aliás, vou falar pra você, hein? Se o negócio do CT for inspiração nos 3 mosqueteiros e no 4º apoiador, que é ele fecha o quadrado ali de meio campo com os 3 mosqueteiros, aí vem o D'Artagnan, faz aquele falso ponta, né? Faz o 4º homem de meio campo, aí ficam os 4 mosqueteiros. Se for essa homenagem, o Palmeiras jamais vai fazer pré-temporada lá. Mas e aí, Tigrão, o que o Guarani pode fazer? Esse confinamento, você acredita que com o futebol que está sendo praticado pelo Guarani, pelas dificuldades técnicas, táticas que o Guarani está tendo na competição, veja, o Guarani disputou 18 pontos e ganhou 1. Nenhum time do mundo fica impune disputando tantos pontos e ganhando apenas 1. Em 18 ganhou apenas 1. Então, foi contra o Santo André, que praticamente já caiu. O empate aqui no brinco, né? 2-2. Exatamente. Estava ganhando o jogo 2-0 e tomou um 2-2. Então, o que pode contribuir esse período curto de confinamento? Eu acho que é curto, porque viajou agora, né? E volta sexta. São 3 dias, tirando um pouco aí da confusão. Terça, quarta, quinta, sexta, 3 a 4 dias.
O que eu posso dizer para você é o seguinte, quem sabe, você me perguntou, no que pode contribuir o D'Artagnan aí na história? Que o mosqueteiro Claudinei Oliveira possa, por exemplo, ver que o Rafael Casablanca é bom jogador e ele não utilizou. Ele possa conversar lá na hora do café da manhã, do almoço, do jantar, do chá da tarde, lá do lanche, da noite, com o João Vitor, dizer, João Vitor, não tem te utilizado, eu cheguei aqui, você estava no banco, continua no banco. Fala um pouquinho mais de você para mim. Ah, professor, eu gosto de fazer o lado esquerdo, sou jogador de velocidade, puxo contra-ataque, faço bem a recomposição acompanhando o lateral direito adversário, e às vezes quando está faltando gente no meio campo, até me meto por ali, para ajudar, para ser um assessor de transição. Pô, João Vitor, interessante. Como é que você está fisicamente? Ah, meus testes foram dos melhores aí, junto ao Departamento de Educação Física do Guarani na reapresentação. Tá, vou conversar então com o preparador físico e vou conversar também com o pessoal da fisiologia. Olha que coisa maravilhosa. Ele levantou mais detalhadamente as características do jogador e aí ele vai falar, então nós vamos fazer um treino hoje e eu quero você fazendo uma meia água entre um atacante de beirada do lado esquerdo e um quarto homem de meio campo. E entrando em velocidade com a bola. Mais ou menos o que fazia o Bruninho, né? Quero que você me mostre no treinamento isso que você disse que você gosta de fazer. Quero ver se me agrada. Olha que maravilhoso. Aí dá tempo. Dá tempo porque eu só espero que o Claudinei Oliveira não chegue, independente do que acontecer no jogo de domingo contra o São Paulo, e venha dizer que ele precisa mais um tempo para conhecer o elenco, né? Porque aí nós já vamos ter que estudar uma outra coisa aí, como é que tá a assimilação mental dele, a questão de memória, né? Nós vamos ter que ver, porque agora deu para conhecer. Então eu vejo como válido nesse aspecto, o confinamento, primeiro, melhor condicionamento físico, alimentação melhor. Agora no time dentro de campo, ele pode utilizar alguns jogadores que ele não vem utilizando. Ele pode utilizar. Por exemplo, ele já viu em 2 partidas o Reinaldo não jogar nada. Absolutamente nada. E recompõe mal, hein? Volta muito pouco. Marca mal quando volta. Será que ele vai manter o Reinaldo como titular? Não tem nada contra o Reinaldo. Aliás, votei no Reinaldo como grande craque do jogo na vitória única do Guarani no campeonato até agora, contra o Ituano, 3-0, e ele marcou 2 golaços. Não tem nada contra, mas ele não vem bem. Só que não é só ele que não vem bem, né? O Reinaldo. Esse que é o problema. Então, vai ser... E os volantes? Eu tenho mais 2, tá aí o Enderson aí, agora essa polêmica de rede social e tal. Ele tem o Enderson e tem o Lucas Araújo, que ele não vem utilizando. Será que ele não poderia começar com esses 2 para dar uma dinâmica diferente? Fazer um teste lá, tira 2 dos 3 que estão jogando no time titular e mete o Enderson e Lucas Araújo, que já viveram bons momentos com a camisa do Guarani? Nesse ponto eu acho que é favorável. Por exemplo, será que ele está contente com a performance do Ryan na zaga? Hã? Como é que é isso? Esse jogador que entrou uma parte lá no Canindé, mas entrou no lugar de um volante, né? Volante /meia. E o Matheus Araújo vai ser mantido ainda? Vai trocar um dos zagueiros? E como é que está fisicamente o Diogo Matheus, que não joga uma partida inteira? Voltou agora em 2 pedacinhos de jogos. 2. Santo André e agora contra a Portuguesa no domingo. Como é que tá? Vai dar para o Matheus? Vou botar você, Diogo Matheus, vou botar você aí no time titular. Eu perdi o titular da posição que foi expulso, né? O Heitor. E agora eu quero que você... Nós vamos fazer um treino aí de 60 minutos sem parar nem para tomar água. Eu quero ver como é que você está da produção física, a parte técnica sua eu conheço, mas eu quero ver como é que você vai fazer o apoio, como é que você vai voltar para não tomar bola nas costas. Olha quantas coisas ele pode fazer. Olha quantas coisas ele pode observar. Olha quantos jogadores que ele não utilizou ainda e que ele pode utilizar de início e mudar o time.
Só que não adianta ele conversar, o cara fala, não, professor, pode me botar lá que eu resolvo. Não, conversa com o cara, vê onde ele rende mais, onde ele, jogador, acha que ele rende mais, onde ele se sente mais à vontade, onde ele se posiciona melhor, e aí bota no treino, dentro da descrição do jogador e observa qual é o rendimento. Ele tem que mexer em 4 posições no mínimo, porque senão só o retiro não vai adiantar. Só o retiro não vai adiantar, né? Senão o pessoal que vive aí confinado, religiosos e tal, com todo o nosso respeito e admiração, né? Aí era só você pegar lá meia dúzia de cara que vive no retiro a vida inteira e ganha jogo. Ó, você quer jogar pra nós aí? Né? Pega lá um padre jovem que é boleiro, o padre joga bola também. E às vezes tem padre bom de bola, hein? Aliás, o Santo Odila teve um meio-campista, volante técnico, chamado Lota. O sobrenome dele era Piacente. Jogou com Dicá, tá? No Santo Odila. Padre. Depois, na paróquia de Santo Curadars, no Santo Odila, pároco titular, durante longos anos, hoje não sei se é ainda, Padre Lota. Só para fazer não é brincadeira não, para fazer aqui uma ilustração. Então só o retiro não resolve, mas o retiro bem aproveitado, porque tem que ser do ramo, né? Você bota lá no retiro, ó, no retiro o técnico do Guarani vai ser o Steve Wonder. Ah, então leva ele para fazer show, para fazer a parte do entretenimento, descontração, que ele é um dos maiores artistas do mundo. Agora, enxergar futebol ele não vai. Então precisa que o senhor Claudinei Oliveira enxergue as características dos jogadores e tenha a leitura mínima e o conhecimento mínimo daquilo que o time está rendendo e daquilo que os jogadores que não estão sendo utilizados estão produzindo para promover as mexidas. Eu acho que se não vier com pelo menos 4 mudanças, eu posso nominá-las aqui, até já falei de algumas, não tem chance contra o São Paulo. Aí o retiro é bom, para melhor gabaritar, avaliar aquilo que ele tem em mãos e fazer os ensaios com formações que não vêm sendo utilizadas nos jogos. É isso que eu penso. Agora, se for lá só para comer na hora certa, não pode beber nada, hein? Se quer pular o muro aí do CT para ir no boteco aí de Guararema, vai ser multado em 30%. Não, isso aí não adianta. Não pode fazer sexo também, que desgasta. Entra em campo com a perna mole. Então vocês vão voltar para Campinas, já vão direto pro hotel, não vão nem para casa. Quero todo mundo inteiro. Quero todo mundo ali daquele jeito. Não adianta nada isso daí. Se ele não escolher peças diferentes e mexer na estrutura que não vem andando. Não sei se eu fui claro. Sim, para você, CH, quem que deveria, que não está sendo aproveitado, na sua opinião, que deveria ser escalado? Eu cito o exemplo, João Vitor. Série B, na boa campanha, no final caiu. Mas uma beirada era composta pelo Bruno José e a outra era composta pelo João Vitor. Aí, de titular absoluto, ele virou um reserva a ponto de no último jogo entrar aos 43 do segundo tempo. Então, quais são os jogadores que estão à margem do processo e que deveriam ser aproveitados ou mais bem aproveitados pelo novo treinador? Eu vou responder a sua pergunta de outra maneira. Eu vou afirmar quem tem que deixar o time titular. Ok? Helder, Ryan, Camacho, Anderson Leite, Chay já tá fora, Reinaldo e esse atacante, como é que é o nome dele? Que entra todo o jogo. Pablo Tomás. Exatamente. Esses não podem ser titulares, eu tenho certeza absoluta. Olha, o João Vitor foi para o banco ainda no comando do Humberto Louser. Deve estar uma tiriça nos treinamentos, porque não é possível esse menino jogar menos que o Pablo Tomás. Não é possível. E também para colocar 43 minutos do segundo tempo, isso aí é uma brincadeira, né? Isso aí não pode ser sério um negócio desse. Não bota nem o cara para jogar. Né? Esse negócio é o seguinte, ele tem uma semana agora, o treinador do Guarani, o Claudinei, para olhar tudo que ele tem que olhar, trancar todo mundo numa sala
e deixar todo mundo abrir o jogo, falar a verdade, sair pontapé, mas tudo dentro da sala lá, entre eles. E resolver o problema, porque os caras têm que correr o dobro, têm que se dedicar o dobro e têm que fazer diferente. Agora, se repetir os jogadores, a leseira vai continuar, porque esse grupo já mostrou que não tem capacidade. Esse jeitinho do Guarani no Campeonato Paulista, esses mesmos 11, esquece. O Claudinei não faz milagre. Então ele vai ter que mexer no time. Nesse momento, essa pergunta, da maneira que você colocou, eu não tenho resposta. Sabe por quê? Porque todo mundo que tem entrado também está entrando mal, contagiado por essa leseira completa, proporcionada pelos 2 zagueiros, pelo seu Helder, meio campo com Camacho, com Anderson Leite, todo esse povo que eu falei. E eu falei mais de 5, é mais da metade do time. E jogadores indo mal em todas as posições. Zagueiro indo mal, lateral indo mal, meio campista indo mal e atacante indo mal. Então não tem solução, não é isso que eu estou dizendo. Ele vai ter que descobrir qual é o problema. Porque extrair de alguns jogadores ele não vai conseguir. Ele não vai fazer o Ryan ficar rápido. Zagueiro lento. O Helder não precisamos nem aqui, porque a gente tem que respeitar o ser humano também. O Camacho é bananeira que já deu caixa, irmão, e faz tempo já, hein? O seu Bueno, esse precisa descobrir o que está acontecendo desde o ano passado. Anderson Leite é jogador de meio campo, que ele pisa e joga para trás, jogador caranguejo. Ele não consegue fazer um passe vertical. É só para o lado e para trás. É um jogador que ele quebra o ritmo do time. Ele não tem dinâmica. O Regis está tentando. É talvez o mais lúcido aí, mas um pouquinho, hein? Bem pouquinho. E está longe do Regis da primeira passagem, mas está muito longe. O Reinaldo foi uma nuvem passageira, passou em Itu e sumiu. Está dissipada essa nuvem e está merecendo sair do time. Não tem, Batista. Você fala assim, qual é a solução? Por isso que a sexta-feira da semana passada, o senhor perguntou quantos pontos o Guarani fará nas últimas 4 partidas. E eu respondi, 2. E continua com a mesma opinião. Nuvem passageira. Que coisa, hein? Reinaldo, nuvem passageira. Isso aí é música, hein? É música. Hermes Aquino, que cantava essa música em Nuvem Passageira. Bom, é o seguinte, 18h07 em Campinas. Continue mandando pra cá as mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio e mensagem de texto. Tinha uma do Giliar, né? Que os caras chamavam de Melô do Louco. Você lembra dela ou não? Melô do Louco? Melô do Louco. Ele falava assim, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Pô, como o cara tá voando, cara? Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Porra, o cara tá xarope, né? Falando com a namorada, né? Então, botaram o nome nessa música aí de Melô do Louco, que ele dizia que tava... Olha lá. Vento que lhe possui e essa água que banha você. Olha lá, agora. Só assim eu poderia me aproximar de você. Tocar a música lá, ele quer ser a água. Refrão, 2 minutos tocando a música. Peraí. Mas a do Hermes Aquino é que fala de nuvem passageira, né? Eu sou nuvem passageira e com o tempo se vai. Deve ser mais ou menos alguma coisa assim. Que passa, a nuvem que passa. Lá em cima sou eu. Como que o cara é nuvem, pô? Rápido intervalo, voltamos já 18h09. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que hoje na tela da Band é dia de Campeonato Carioca. Logo mais 9h30 da noite no Maracanã tem Flamengo e Boa Vista. Entre os grandes que jogam pela 10ª rodada, só no fim de semana o Botafogo recebe o Audax Carioca e o Vasco encara o Volta Redonda. O Fluminense não joga nesta rodada em função do seu compromisso pela final da Recopa Sul-Americana. Por falar em competição intercontinental, hoje é dia do Red Bull Bragantino. Pela ainda primeira fase, pela Libertadores é considerada a segunda fase. Quem passar tem mais uma fase até a fase de grupos. 9h30 da noite, o Red Bull Bragantino joga na Colômbia, diante do Águilas Douradas. O jogo de volta ocorre no Brasil na próxima semana. Quem está nesta fase também é o Botafogo, que joga amanhã, 9h30 da noite, na Bolívia, contra o Aurora. Quem passar deste confronto pega justamente o vencedor do confronto entre o Red Bull Bragantino e o Águilas Douradas. Tá rolando também a Liga dos Campeões da Europa. A Internazionale encara o Atlético de Madrid e na Holanda o PSV pega o Borussia Dortmund. Amanhã tem Porto e Arsenal, Napoli e Barcelona. São os jogos de ida das oitavas de final da principal competição de clubes do mundo. Hoje é de Copa do Brasil. Quem estreia é o Botafogo de Ribeirão Preto, 9h da noite, no estádio José Olímpio da Rocha, no Espírito Santo, diante do Nova Venécia. Destacando que o Corinthians fará a sua estreia na primeira fase da Copa do Brasil na quinta-feira em Maringá, 8 da noite. O Timão pega a equipe do Cianorte. Vale lembrar que o Santos não disputa a Copa do Brasil, assim como o Guarani, Ponte Preta, Palmeiras e São Paulo, por estarem na Libertadores, entram apenas na terceira fase da competição. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas.
tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 14 minutos em Campinas, ouvinte no ar. Olá, amigos da Band, boa tarde. É Roberto Macedo, do distrito de Souzas. Sou bugrino da pele até o interior do osso. E quero informar o seguinte. O jogo termina quando o juiz apita o final. Ninguém morre na véspera. Então vamos continuar com a esperança que o Bugre vai sair dessa situação. Já teve em outras muito pior e saiu. E essa com certeza não será diferente. Temos que crer no potencial dos atletas. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. Amém, um abraço, mais um. Oi, Batista, o Emerson aqui de Valinhos, né, Ponte Pretano. Queria deixar um recado aí pro Tigrão aí, né? Manda. Ele falou do padre lá do Santo Odila, né? Verdade. Jogador do lado do Santo Curadarce, da igreja Santo Curadarce aqui, no Santo Odila, né? E esse padre aí que realizou o meu casamento, Batista, há 26 anos atrás. Que legal, hein? Tá vivo ainda, viu, Batista? Vivo! E consagrou também meu casamento de 20 anos celebrou os 20 anos também de casório, tá bom? Legal. Tá vivo ainda, tá lá na igreja, ele tá aqui em Valinhos. Agora ele aposentou, Batista. Tá aposentado, mas tá vivo ainda. Padre Lota. Alô, Batista, um abraço. Manda um abraço pro Tigrão, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, Emerson. O Padre Lota jogou com o Dicar um volante sensacional, viu, Batista? E você sabe que não é que ele teve uma decepção e acabou virando um religioso, acabou indo pro seminário. Não é isso, não. Mas ele queria ter sido profissional. E ele foi aprovado na Ponte, tá? Ele foi aprovado. Na época, um pouquinho antes, um pouquinho depois, acho que um pouco depois do Dicar. Mas a família era contra, tal. Ele era meninão, né? Pô, jogador não vira nada, tem que estudar, tal. E ele continuou a vida dele, continuou jogando no amador. E depois também por uma vocação divina, acabou aí sendo padre, né? Acabou frequentando o seminário, né? Acabou se ordenando, este é o termo correto, acabou fazendo o curso superior de teologia, e acabou se ordenando padre durante longos e longos anos. E o Emerson disse que foi o Padre Lota que fez o casamento dele, e o Padre Lota, há 44 anos atrás, também batizou meu filho Leandro, Padre Lota, ali na Curadarce. Olha pra você ver como é que são as coisas. Ouvinte no ar, 18 e 18. Boa tarde, pessoal da Band. Olha, minha opinião, com esse time aí, não ganha nem de campeonato de bairro. Tirar ainda do São Paulo. Desculpa falar para vocês. Acompanho o Guarani há mais de 50 anos. Veja as qualidades desses jogadores que estão aí que trouxeram para jogar, para defender a nossa camisa. E estão ignorando a nossa base. Pega a nossa base, 3, 4 moleques, bota ali para correr, para ajudar o rapaz lá do meio de campo lá, rapaz. Regis. Entendeu? Já que não tem mais o Bruno Mendes e Derek, bota a molecada da base. Aí fica tentando com esses pernas de pau. Esse daí não ganha nem time, nem campeonato de bairro. Agora leva lá, vai treinar lá fora, porque tá com medo da pressão da torcida. Vai gastar dinheiro. Esses caras não merecem nem o salário deles. Me desculpa aí, hoje eu tava vendo o comentarista aí do Greg na Bandeirante aí, no programa das 11h30, ele falou toda a verdade. Foram trazendo jogadores que não têm condições de jogar.
É isso aí, minha opinião, não adianta. Eu acho que eu acredito no milagre. Então vamos ver se vai ganhar no São Paulo. Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro, você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. 18h20, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo domingo, 8 da noite, joga na Neoquímica Arena contra o Corinthians, pela antepenúltima rodada desta primeira fase do Campeonato Paulista. Ponte tenta quebrar um tabu, né? Nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. 8 derrotas, 1 empate em 9 jogos desde a inauguração da Arena. Ela aconteceu para a Copa de 2014. O primeiro jogo da Ponte lá foi em 2015. É um tabu que precisa ser quebrado para a Ponte tentar recuperar a segunda colocação do Grupo B do Campeonato Paulista. A Ponte, com o empate contra o Ituano, acabou perdendo essa condição de segunda colocada exatamente para o Água Santa, que venceu a Inter de Limeira. Água Santa tem 13 pontos, a Internacional de Limeira perdeu, né? E a Ponte ficou com 12. Por isso, nesse momento, o time de Diadema estaria classificado para pegar o Palmeiras. Macaca, portanto, nas 3 rodadas que restam, quer recuperar a segunda colocação do Grupo B. Time tem aí uma semana inteira de preparação, né? Descanso também. Se representou nesta terça-feira. Pela primeira vez no campeonato, os times têm essa semana inteira de preparação. E o preparador físico da Ponte Preta, o Thiago Vegetti, ele comenta sobre a importância desta semana livre para recuperar jogadores desgastados. Vamos ouvi-lo. É um período satisfatório, né? A gente consegue tanto otimizar a recuperação dos atletas, quanto dar uma lapidada nas capacidades físicas de alguns deles, que a gente não conseguiu fazer isso durante a temporada por conta da sequência de jogos. Então quem vem jogando direto não consegue participar de algumas sessões que a gente julga importante, e agora com essa semana cheia vai conseguir. Eu acho que do ponto de vista físico, pelo pouco tempo de preparação que a gente teve, a gente e outras equipes também, muitas equipes com problema de lesão, tanto lesão de choque aos articulares, mas muita lesão muscular no campeonato, apesar de a gente não ter as lesões musculares, mas isso é bem comum. Se fosse ao contrário, eu acho que seria muito benéfico, muito melhor tanto para os atletas quanto para as equipes, os preparadores físicos, porque você teria um período curto de preparação, porém você ia ter um jogo, uma semana inteira que você completaria a sua preparação, e isso iria se somando. Você conseguiria dar uma base física para todos os atletas muito melhor do que você faz hoje, tendo esses espaços no jogo. E aí, quando você já está com a sua base bem elaborada, viriam os jogos acumulados um em cima do outro. Do jeito que é ao contrário, você mal consegue preparar eles para todos esses jogos, e aí vai levando do jeito que você consegue, jogando e recuperando, para agora você ter tempo para trabalhar, mas agora o campeonato praticamente já se encerrou, né? Ou você já está brigando para não cair, ou você já está brigando em poucos pontos para fazer a classificação, mas restam 3 jogos, não há muito o que fazer, né? Então, se fosse ao contrário, seria muito mais benéfico vendo pela parte física. O técnico João Brigatti espera contar na próxima partida no domingo com as voltas tanto do Emerson Santos quanto do Dodô e do Gabriel Novaes. O Dodô um pouco mais difícil, mas o Emerson Santos e o Gabriel Novaes, eles vivem essa expectativa de voltar ao time no duelo contra o Corinthians. O preparador físico Thiago Vegetti avalia a condição física geral do atual elenco da Ponte Preta. A gente vem acompanhando, né? De fato, muitas equipes tiveram problemas, a gente, graças a Deus, não teve.
mérito isso do trabalho que foi feito, não só do Departamento de Preparação Física, mas em conjunto com o Departamento Médico, que ajuda a gente na recuperação dos atletas, em conjunto com o Departamento Técnico, que é comandado pelo nosso treinador João Brigatti, a gente conseguir fazer tudo de maneira bem equilibrada e condensar as capacidades físicas que a gente julgava ser importante na pré-temporada, já visando essa sequência muito grande de jogos. No meu caso, a gente baseia muito a nossa estrutura de treinamento em trabalhos de força, e o João sempre aceitou desde o início essa metodologia, então a gente conseguiu, mesmo num curto espaço de tempo de pré-temporada que a gente teve, condensar bastante trabalho de força, e a gente julga que esse talvez tenha sido um ponto favorável a essa força que nossos atletas têm em não ter esse tipo de lesão muscular decorrente dessa quantidade de jogos. É óbvio que não existe mágica, a lesão muscular ela faz parte do esporte de competição, pode acontecer a qualquer momento, mas graças a Deus a maneira que a gente conduziu vem funcionando até agora, a gente espera que continue funcionando até o último jogo do campeonato. É a Ponte, que precisa voltar a vencer, são 2 partidas seguidas sem vitória no campeonato, apenas 1 ponto conquistado nos últimos 6 pontos disputados na competição. Convido você, torcedor ponte pretano, a visitar o portal Carlos Batista. Lá tem todas as informações da Ponte, inclusive uma matéria falando sobre a necessidade de pontos, quantos pontos a Macaca precisa para se classificar na próxima fase. Tudo isso você encontra no portal CB, as informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Como está a manutenção do seu veículo, hein? Dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e, claro, de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva. Procure o mecânico da sua confiança e aí você vai adquirir as peças, todas as peças, na Rocha Autopeças. A Rocha Autopeças tem peças nacionais importadas e também uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bom, CH, ouvimos aí o preparador físico da Macaca e a Ponte realmente vem voando no campeonato. Isso tem auxiliado bastante o técnico João Brigatti, porque não tem um time tão qualificado assim, e aí a preparação física é muito importante para que o time possa conquistar os pontos. A Ponte já não corre nenhum risco de rebaixamento e agora tem clara possibilidade de conseguir aí a classificação. Tem como concorrente o Água Santa, né, que está na frente, momentaneamente na frente, mas o caminho do Água Santa também não é tão fácil. Então a Ponte claramente tem toda a chance de conseguir a classificação. Então, o preparador físico aí tem mérito em CH. Tem, Batista. Tem mérito, sim. Eu acho que é o todo, né? É o todo. Eu acho que o Vegete faz um bom trabalho, o time não está pronto ainda, ele mesmo está dizendo que essa semana é muito importante para ajustar alguns detalhes, né, para tentar equiparar fisicamente uma série de jogadores que estão ainda, cada um numa condição, e é normal, é início de trabalho, e a gente tem que esperar. Agora, na minha modesta opinião, a Ponte ela tem possibilidade de ir em frente, tem possibilidade matemática e de fato, porque o time está organizadinho diante da realidade da Ponte, mas o Campeonato Paulista, a Ponte, para mim, já cumpriu a missão dela. Daqui para frente é trabalhar com leveza
e vai trabalhar no lucro, porque tudo aquilo que a gente noticiou de dezembro para cá, tudo indicava que a Ponte estaria no lugar que o Santo André está hoje. Tudo indicava, tudo. E a Ponte, do jeitinho lá do professor Brigatti, com a qualidade dele, com a energia dele, com a competência dos jogadores, que surpreenderam, tem vários aí que estão surpreendendo, a Ponte com méritos está nessa situação, faltando 3 rodadas, ela está com a primeira missão, absolutamente cumprida. Agora é sonhar, é tentar fazer o melhor possível. Agora, se não classificar, eu não ficarei frustrado. Eu acho que é possível, a Ponte criou essa situação positiva e ela, tomara que ela consiga seu segundo objetivo, que é passar de fase. Mas o time, eu não tiro o pé do chão. O time tem muitos problemas e tem... a montagem não é a ideal. A Ponte não tem 2 jogadores por posição, por exemplo, que é absolutamente entendível pelas limitações financeiras que o time tem. Mas diante do cenário que nós vimos em dezembro, eu acho que está para lá de satisfatória a situação do time comandado pelo Brigatti. Não é se contentar com pouco, é que é só... o torcedor, a memória do brasileiro é muito curta, mas eu peço que todo mundo se lembre como é que estava entre dezembro e a primeira semana de janeiro. Tudo o que aconteceu em termos financeiros, de montagem de time, enfim. De qualquer maneira, eu acho que é possível sim, e tomara que essa semana de preparação mais física e também técnica, por que não, ela consiga alavancar ainda mais o todo da Ponte para ela, de repente, né, por que não? É difícil. Surpreenda o Corinthians e daí para frente é observar com atenção o que é possível fazer, Batista. Vendo a tabela aqui, Tigrão, a Ponte joga com o Corinthians, depois pega o Novo Horizontino em Campinas e finaliza contra a equipe do Santo André. São os 3 adversários da Ponte. Vamos ver aqui do Água Santa. Água Santa é o concorrente direto do time Ponte Pretano. Água Santa pega o Novo Horizontino. Partida marcada para sábado, às 4 da tarde, lá em Novo Horizonte. Depois, o Água Santa tem... Deixa eu ver aqui na próxima rodada qual é o adversário do Água Santa. É o São Bernardo. Lá em São Bernardo do Campo, no 1º de maio. E finaliza a equipe do Água Santa, o último jogo do Água Santa, pega o Corinthians. Qual é o caminho mais difícil ou mais fácil, da Ponte ou do Água Santa? 2 caminhos muito difíceis, né, Batista? Muito difíceis. Os 2 pegam o Corinthians. Talvez o da Ponte, qual que é a minha tese aqui? Se a Ponte chegar com chance na última rodada, ela deve pegar o Santo André rebaixado. Simples assim. Santo André rebaixado na última rodada, matematicamente rebaixado. Então esse é o último jogo da Ponte. Hoje o Santo André tem 4 pontos, né? Não acredito que ele chegue vivo na última rodada. Já deve chegar matematicamente rebaixado. Agora, mais importante do que essa análise é olhar a posição do Corinthians, que foi buscar esse empate heróico aí contra o Palmeiras no último domingo. O Corinthians é o último do grupo, mas o segundo que estaria classificado hoje tem 14, o Corinthians tem 10. Então ele tem que tirar uma diferença de 4 pontos em 9. E o Mirassol é um time muito competitivo. Então sabe o Corinthians que qualquer coisa que acontecer, a não ser a vitória dele, o tira de qualquer possibilidade de classificação e vai ser um grande vexame, né? Num campeonato montado com 4 cabeças de chave, um dos grandes em cada um dos grupos, para que eles passem, e aí venha a parte realmente interessante da competição, para tentar fazer aí umas semifinais entre os 4, tudo leva a crer, porque eles não se cruzam, né? Como eles não estão no mesmo grupo, se todos se classificarem, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, o São Paulo já está classificado? Não, aliás, o Santos e o Palmeiras já estão classificados.
São Paulo, se terminasse hoje, estaria fora, por incrível que pareça. Está em terceiro, está atrás do São Bernardo. Então também isso complica bastante as pretensões do Guarani no jogo de domingo, mas nós estamos falando da Ponte agora. O Corinthians sabe que vai ser um vexame danado e que qualquer coisa que acontecer contra a Ponte domingo, que não vitória do Corinthians, que ele está fora, companheiro. Está fora, porque daí não vai tirar em 2 rodadas. Mesmo que vença os outros. O Corinthians não depende só dele. Ele depende de terceiros. Vai ter que mandar a mala branca, vai ter que trabalhar nos bastidores, mas independentemente de qualquer manobra lícita do Corinthians para tentar incentivar todo mundo que vai jogar contra o Mirassol, ele tem que ganhar da Ponte. Então o jogo é complicadíssimo, em 9 jogos lá, como acabamos de dizer. O Corinthians ganhou 8 e empatou 1, né? A Ponte nunca venceu na Arena. A Arena deve ter 40 mil pessoas, especialmente depois do que aconteceu no domingo lá em Barueri, na Arena Barueri, quando o Corinthians com 9 jogadores foi buscar um empate. A Fiel está enfesada e a Ponte vai ter problema. Então, esse é um tipo de jogo que já pode ter qualquer outro resultado? Claro que pode, senão não precisaria nem jogar. Mas a tendência é que a Ponte não some nada lá em Itaquera. Por isso é que precisaria ter vencido o Ituano. Porque hoje, olhando aqui a classificação, né, a Ponte tem 13 e o Água Santa 14. Mesmo com a vitória inesperada do Água Santa para cima da Inter, ganhou de virada no domingo à noite, no Brinco de Ouro. A Inter também deu mole no segundo tempo. O pessoal de Limeira tá pé da vida com a Inter. Mas mesmo com esse resultado, o que seria o normal? A Ponte que ganhava até o final do jogo do Ituano. Era a Ponte ter vencido. Ela teria 15 contra 14. Aí daria, de repente, até para descartar esses pontos contra o Corinthians. Agora não dá. O Corinthians não pode pensar em outro resultado que não a vitória para continuar vivo. Isso não quer dizer que vai se classificar. E a Ponte, para continuar viva também, tem que somar pelo menos 1. Então vai ser um jogaço, mas é, para mim, o jogo mais difícil do campeonato para a Ponte. 18h36 em Campinas. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento, irresistível. 100% coxa de frango, 100% frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito suculento, muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h38, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
20. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Neste fim de semana, a primeira maratona de vendas Germânica Volkswagen de 2024 com ofertas exclusivas. Nivus Highline de 149.390 por 137.990 e Polo Track a partir de 79.990. E mais, toda a linha com taxa zero e lote exclusivo de seminovos com documentação e IPVA grátis. Nesta sexta e sábado, lojas abertas até às 18 horas. Paz no Trânsito começa por você. Volkswagen. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de logo mais entre Flamengo e Boa Vista, nona rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que o jogo será transmitido para todo o Brasil na tela da Band, 9h30 da noite. A bola rola no Maracanã. O provável Flamengo do técnico Tite, com Rossi no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulga, Igor Jesus ou De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. O Boa Vista do técnico Felipe Cândido, com André Luiz no gol, Sheldon, Gabriel Almeida e Pablo Maldini, Matheus Ludic, ex-Guarani, Léo Costa e Christopher, além de Alisson, Matheus Alessandro, Gabriel Conceição e Matheus Lucas. Apita o jogo Alex Gomes e Stefano. O árbitro de vídeo será Rodrigo Carvalhais de Miranda. Nona rodada do Campeonato Carioca, jogo em destaque na tela da Band, 9h30 da noite, tem Flamengo e Boa Vista. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. E o self-service é uma delícia, hein? De primeira qualidade, com a maior variedade que você já viu. E o rodízio de pizza é sensacional. É a melhor pizza de Campinas, saborosa e com muito recheio. Eu estou falando de qual restaurante? Ponto 10. Pizzaria e restaurante. Lá tem self-service requintado. Todos os dias, almoço, carnes, massas, saladas, feijoada, tem feijoada também. E tem comida japonesa, pratos à la carte, rodízio de pizza nas noites de terça a sábado. Pizzas saborosas com mais de 40 opções, entre pizzas salgadas e doces também. E tem pizza de sorvete, tem cervejas geladíssimas, várias marcas. Tem aquela que você gosta, hein? Tem grande variedade de sucos, ambiente agradável. O salão é climatizado, ótimo atendimento e preço baixo. E ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, que é o proprietário da casa. Sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. Isso mesmo, ele está lá todos os dias.
e por isso colocou sobrenome nele de Dias. O número do WhatsApp para você mandar mensagens para o João Dias, 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bom, é o seguinte, ouvinte mandou aqui, o Tigrão falou do padre. Agora há pouco um ouvinte mandou uma mensagem de áudio dizendo que o padre se aposentou. O outro ouvinte, o Gera. Boa tarde, boa noite. Avisa o Tigrão, o Valdemir Gomes. O padre Lota está aqui no seminário do Santo Odila. Igreja Curadarce. Abraços, é o Gera do Estoril. Padre Lota é da minha época também. Ah lá, ainda bem. Então, ele se aposentou ou não se aposentou? Então, nós temos duas informações. Eu, infelizmente mesmo, tenho muita saudade. Mas há muito tempo que eu não vou na igreja de Curadarce, Santo Curadarce, no Santo Odila. Né? Uma igreja que eu passei boa parte da minha infância lá, né? Ele fala seminário, porque ali na frente de onde foi durante um longo tempo aí o seminário e depois a faculdade de engenharia da PUC, que também não é mais ali. O meu filho, Carlos Henrique Batista, foi batizado lá na Curadarce. Curadarce, então, meu filho também. Então, eu não tenho a informação. Agora, nós temos duas aqui dos ouvintes. Um que o padre fez o casamento dele, e ele é de Valinhos, é o Emerson. E ele disse que o padre já se aposentou. Aliás, a mulher dele deu um grito, você viu ou não? Sim, a informação não é dele. É da esposa. É por isso que eu tô confiando mais, porque... É, porque é a mulher dele. É lógico, a mulher sabe muito mais. Ela me lembrou a Estela, pô. O cara tá falando, tá gravando um negócio pra rádio. Valdemir! Ô, Valdemir! Ela entrou lá no fundo. Ei, Valdemir! Nada, que ele aposentou, pô, tá em Valinhos, o quê? Aí ele falou, Valdemir, peraí, minha mulher para de beber, Valdemir. A minha mulher falou aqui que ele aposentou. Bem, ele não aposentou, não. Bom, vamos lá. Aí a informação do Emerson, né, sendo caixa de ressonância da esposa dele, um abraço para os dois, um beijo para os dois, o padre aposentou. E esse outro ouvinte do Estoril, que eu não consegui... Gera. O Gera, um abraço pra você. Não sei se é Gera ou se é Gera. Gera, né? Gera, Gera de Geraldo. O Gera, ele, na verdade, tá dando uma informação que bate mais com aquilo que eu pensava, porque o Lota já é um padre veterano, mas ele ainda tem lenha para queimar, viu? Se bobear, ele ainda bate uma bolinha, ele que foi grande jogador. Então eu vou dar uma conferida nisso daí, na primeira oportunidade que eu tiver, depois eu trago a informação aqui. Mas é uma grande figura, muitas pessoas se casaram na cerimônia presidida pelo padre Lota, muitas pessoas foram batizadas, crismadas, muitas pessoas frequentaram as missas dele, um padre austero, não é esse padre que fica mostrando o dente de bobeira, não, com piadinha, padre sério, padre daquele jeito conservador, mas ele é dali do pedaço, ele é da família Piacente, né, muito tradicional, descendentes de italianos, mas muitos e muitos e muitos anos de ordenamento, ou de ordenação. Ô Batista, nós falamos aqui de música, o CH falou aí do jogador do Reinaldo, é nuvem passageira, só apareceu lá em Itu, depois não veio mais. Vamos começar a eleger aqui o jogador que não jogou nada no jogo, como o jogador Jean Giovanni? O que você acha? Jogador Jean Giovanni? Você elege o craque do jogo. Essa já é tradicionalíssimo. Certo. E aí, depois do craque do jogo, a gente elege o jogador Jean Giovanni. Por que Jean Giovanni? Que aí você solta aquela música deles assim, um pedacinho só. Igual quando é 40 e 20 o ingresso, que você solta o Chitão, aquela vinheta que eles gravaram pra nós, né? Aí você solta o Jean Giovanni assim, ó.
E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara e era bijuteria. Ah, mas aí é muito comprido, né? Mas olha aí. É muito longo, vinheta. Essa daí tem não que é ser vinheta. A hora que você 5 fala segundos. assim, e agora o craque Jean e Giovani. Aí solta esse pedacinho. Jean Giovani é o cara que você achou que era joia e ele jogou que nem uma bijuteria. Ô, Tigrão, eu continuo com você. O Carlos do Jardim do Lago tá pedindo aqui a sua análise. Manda. Na ponte, a boa forma física e a vontade é o ponto-chave do time e o time tá indo bem. Seu Tigrão, quanta formalidade, hein? Seu Tigrão. Fala como treinador. Ele quer a sua análise como treinador, né? Fala, olhou. A ponte com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes. São 3 perguntas. Então eu vou perguntando, você vai respondendo. Eu pergunto e o Tigrão responde. Vamos lá. Responda, olhou. Seu Tigrão, essa é a primeira, certo? Certo. Seu Tigrão, fala como treinador. A ponte com 3 zagueiros, 2 alas e 2 volantes. Quem fica na sobra? Quem fica na sobra é o zagueiro que joga por dentro. No caso da ponte aí tem sido o Castro. Não é verdade, é o Hakim. Não, o Hakim joga do lado direito. O Hakim joga por dentro. Não, o Hakim tá do lado direito, o Castro no meio e o canhoto. Né? Um desenho aí que você vai ver. O Nilson Júnior, não, joga pra você ver esquerdo. Tudo. O Nilson Júnior, canhoto, lado esquerdo. Centralizado. O Hakim, lado direito. Aliás, ele sai por ali várias para frente. E o Castro no meio. Agora, às vezes tem uma inversão. Lógico, futebol não é engessado. Às vezes o Hakim saiu para cobrir no meio, a bola voltou, o Castro estava mais na direita, ele vai lá e cobre. Mas assim, ortodoxamente, quando a ponte usou pela primeira vez os 3 zagueiros, foi em Ribeirão Preto. E, aliás, não era o Castro, terceiro zagueiro que jogava no meio dos 2, era o Edson. Aí lá pode o Edson, se contundiu e veio o Castro jogando no meio entre o Nilson Júnior e o Luiz Hakim. Quem dos alas é a segunda, tá? Segunda, aliás. Quem dos alas vira atacante? O Gabriel Risso. E agora a terceira para finalizar. E quem dos volantes vira um terceiro atacante? Nenhum deles. Ah, tem mais uma aqui, ó. Edson vai melhor como primeiro volante. Como foi deslocado, não entendi. Edson vai melhor como primeiro volante. Como foi deslocado o Filipinho. Ah, entendi. É que o Felipinho era lateral esquerdo, né? E foi deslocado para volante. Então ele está dizendo se o Edson não seria melhor ser deslocado como volante. Não sei, precisaríamos observar. Essa eu não consigo responder porque eu nunca vi. Aí seria chute, né? Aparentemente não, porque ele não é um jogador de velocidade para cobrir dos 2 lados, para dar aquele bote rápido. Verdade é que contra o Ituano, ele entrou no lugar do Nilson Júnior, né? Nilson Júnior. Estava desgastado ou se contundiu, eu não sei exatamente o que aconteceu. Acho que era cansaço. Então, e aí o que aconteceu? Cabrito lá com arroz e tal e perdeu a massa muscular. Estava cansado, tá bom. Ele estava na Turquia. E aí, onde é que entrou o Edson? Na esquerda. Na esquerda. E o Edson é canhoto ou destro? Destro. Então você vai vendo aí. E por onde que entrou a bola que o Persson ganha? O Persson ganha do Leonaldo e mete o Zé Carlos para empatar o jogo. Por onde que entrou a bola? Em cima do Edson. Ela passa próxima do setor do Edson, que estava olhando o novo placar, que aliás é muito bonito. E depois de passar pelo Edson, o jogador entra entre os outros 2. Entra entre o Luiz Hakim e o Castro. Então, com 3 zagueiros, na hora que a Ponte tomou o gol, eu fui acionado. Eu falei, é inadmissível uma bola dessa por dentro. Primeiro o Leonaldo perder a dividida. Deu o bote,
e perna mole e não conseguiu tomar e nem fazer a falta, e o Persson evoluiu e fez a enfiada de bola. Mal comparando, né? Vou falar uma outra coisa agora para você, o lance tem alguma semelhança e os jogadores nenhuma semelhança. Mas na Copa de 90, quando o Brasil foi eliminado pela Itália com o Lazzaroni, na melhor partida do Brasil naquela Copa, o Brasil não foi bem na primeira fase, se classificou, mas sem agradar, ganhou, mas não convenceu. Aí veio o primeiro mata-mata contra a Argentina. O Careca tinha chutado bola na trave, o Miller perdeu 2 gols feitos. O Brasil estava amassando a Itália. Aí o Maradona pegou uma bola, estou falando do lance, não comparando jogadores, para depois ninguém falar que eu sou exagerado. Do jeito que o Persson pegou aí. Sabe quem que foi o Léo Naldi da vez, lá em 90? O alemão, que jogava com ele no Napoli e sabia que o tornozelo dele estava que nem uma batata doce, inchada, grandona e roxa. Batata grande. E aí foi com... ele não vai em lugar nenhum. Foi com o pé meio mole e o Maradona arrancou, ganhou do alemão e enfiou quem? O Canidia. Então, o Maradona em 90... comparando com esse gol aí, foi agora o Persson. E o Zé Carlos foi o Canidia. E o Tafarel, que veio saindo, era o Pedrão. E o menino fez um gol como o Canidia fez, tirando do Pedrão. Você viu que memória ou não? Mentaliza o lance para você ver. Se o alemão mata a jogada antes do Maradona arrancar, o Brasil talvez tivesse sido campeão aquele ano. Porque o time estava dando encaixe. Se o Léo Naldi dá o bote e faz a falta ou toma do Persson, a bola não teria chegado até o Zé Carlos. Com detalhe, lá o Brasil jogava com 2 zagueiros e agora estava com 3. E eu, quando fui acionado depois do gol, eu falei, é inadmissível uma bola dessa entrar num time que está com 3 zagueiros. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte no ar, mensagem ouvinte participando. Oi, Batista, é o Emerson novamente aqui de Valinhos. Sobre o padre aí a respeito do Tigrão, não é bem a aposentadoria que fala, Batista. Ele é, pela idade, ele virou um padre emérito. Agora ele celebra algumas missas esporadicamente durante o mês, uma vez ou outra. Ele virou padre emérito agora. Não é a aposentadoria que se fala, mas ele agora celebra uma ou outra missa em determinadas paróquias. Ele não tem mais a paróquia específica, que nem ele tinha aí no Curadarce. Ele é um padre agora emérito, padre emérito que fala. A palavra correta, agora ele é um padre emérito. Então ele não tem a paróquia certa que nem antes, aí na Curadarce, a paróquia Curadarce. Tá certo. Então ele celebra onde for convidado aí o Emerson celebrar. Ok, Batista? Fala aí pro Tigrão aí. Padre Sim, emérito agora. Ouvindo, né? Ok? Um abraço. Fique com Deus. Emérito. A mulher deu uma cornetada nele, hein? Ele falou tudo errado, aí a mulher foi lá, corrigiu, ele não entendeu direito.
O Emerson. Mas no fim deu certo. O Emerson, então não é agora deu para emérito, entender. é emérito. O padre, quando já depois de muitos anos, né, de ordenação, ele faz isso mesmo. Ainda bem. Agora o Lota é convidado de honra para celebrações especiais e não numa paróquia específica. Muito bom. São 18h59, intervalo, é rapidinho, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Telha Norte com produtos da Suvinil. Confira só: tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h03, Esporte em debate aqui em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos. Mais de 31 mil assinantes. Tá faltando você, né? Avisa aí, orienta todo mundo aí para entrar e ser seguidor do canal. Aliás, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, dá um like aí para nós. Manda uma joinha aí para nós, tá bom? Like, manda like, é like, manda like. Vamos às pautas do dia. Notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas. Pauta
1. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião, né? Pauta 1. Endrick atinge nova meta e venda do Palmeiras ao Real Madrid chega a 251 milhões. Com o gol sobre o Corinthians, atacante chega a 15 marcados pelo Verdão e garante mais 2,5 milhões de euros em bônus na negociação. A cada gol que ele marca, vai acrescentando um bônus. Notícia 2. Federação Ucraniana de Futebol anunciou nesta terça-feira que os árbitros do país serão submetidos a um polígrafo. O que é polígrafo? É um detector de mentiras. E aí eles vão submeter a um polígrafo antes das partidas. Qual é a ideia? A ideia da entidade, cujo presidente é aquele ex-jogador Shevchenko, é diminuir as reclamações de decisões dos juízes e possíveis casos de corrupção. Notícia 3. Diretor do Corinthians admite ter quebrado o vidro na Arena Barueri no dia do clássico, mas diz que o vidro já estava trincado. Rubens Gomes, que é tio do Valdemir Gomes, em depoimento no G-Crim, contou que esbarrou na proteção do camarote. O Palmeiras rebate essa versão dada pelo diretor, primo do Tigrão. Timão vai arcar com os custos do vidro quebrado. E aí, CH, qual é o assunto que você escolhe para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Ai, meu Deus do céu. Essa história da Federação Ucraniana colocar o detector de mentiras na arbitragem, já pensou se a moda pega? Aí tem muito lugar aí que não vai ter árbitro para poder apitar, hein? É no mínimo inusitada e engraçada. Vamos ver na prática como é que vai funcionar isso. Mas essa do Shevchenko, usar detector de mentiras antes das... É engraçado, Batista. Gostei dessa. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para mandar pro ar hoje, no programa de hoje, a sua opinião? Como é que chama o aparelho lá? Polígrafo. Pô, não manda uma desgraça dessa aqui pra minha casa nunca, que senão eu tô funicado. Ó, deixa esse negócio lá na Ucrânia, hein? Não me manda isso pro Brasil, pelo amor de Deus. Você revela a senha do seu celular para sua esposa, Tigrão? Claro que sim. Claro que sim. Do celular número 2. Soltar aquela vinheta lá que o foguinho solta lá nos donos da bola. Mentiroso! Meu, fala que o seu celular nem senha tem, ô Tigrão. Não, o meu é digital, pô. Por isso que eu não posso passar para ela. Você sabe que no mundo tem 8 bilhões de pessoas e ninguém tem a impressão digital igual um ao outro. São 8 bilhões de impressões digitais diferentes. Então não é que eu não quero passar, é que como é que eu vou passar minha digital para ela? Entendeu? É esse o problema. Você vê como é que você é maldoso? Você já me tratou mal. já recebi uma visita aqui agora. Agora, o negócio do Rubão, o diretor de futebol, executivo de sei lá que desgraça que ele é, esse cara primeiro ele tem o sobrenome Gomes, que a família Gomes é muito grande, né? O sobrenome Gomes é quase igual Silva, Oliveira, Batista. Mas não é meu tio, nem meu primo, não, graças a Deus. Ele pode até ser meu irmão em Cristo, né? Mas eu não sei se quando a gente desencarnar, se ele vai para o mesmo lugar que eu. Tomara que vá, tomara que vá. Mas ele andou falando umas coisas aí antes mesmo de assumir, que eu fiquei com os pelos em pé, viu, Batista? Tipo, na Rádio Bandeirantes, aqui, no Esporte em Debate em Rede Nacional.
Acabou a farrinha do boi do Flamengo e do Palmeiras. A partir de agora, o Corinthians joga de igual para igual e título não vai ser essa moleza que está sendo, não. Corinthians é protagonista e disputa título em todos os campeonatos. Tá atrás do Mirassol. Aí eu não sei que hora que ele quebrou o vidro lá, se foi a hora que o Corinthians empatou ou a hora que tomou o segundo, né? Precisaria saber também, se foi de alegria ou de raiva. Mas eu sou de uma outra linha que o Rubão, viu, Batista? Apesar dele ser Gomes com S como o meu, o Rubão é de uma linha, não sei se você me entende, e eu sou de outra, tá? E também não quero me estender aqui, porque aqui o programa é esportivo, tá bom? E eu acho que ele, quando vai dar entrevista, ele é meio folclórico e acaba rendendo bastante. Mas ele precisa tomar um pouquinho de cuidado com aquilo que fala, para depois não passar vergonha meses depois, né? Como está passando agora, né? Que o Palmeiras já está lá na lua em pontuação e podia ter enfiado. Eu sou corintiano, pô. Não estou falando isso com dor de cotovelo. Eu sou corintiano, confesso. O jogo de domingo, o Palmeiras poderia ter enfiado uma sacola no Corinthians. Só que quem não faz, toma. E no finalzinho, o Corinthians empatou na falha do Everton e o Corinthians com 9 jogadores. Parabéns para o Corinthians e eu fiquei muito feliz. Mas o jogo mostrou que se tivesse sido 6-0 para o Palmeiras, não tinha exagero nenhum. E o Rubão disse aí, né, que acabou a moleza, hein? Agora aqui tá quem sabe administrar. Agora aqui o buraco é mais embaixo. Flamengo e Palmeiras não vai ser essa molezinha que tá sendo, não. Quer dizer, você vê onde é que vão parar as coisas, né? Você vê onde é que vão parar as coisas. O Corinthians tem 10 pontos, 9 pontos, 10 pontos. Tinha 9 e chegou ao 10º com esse empate aí. E o Palmeiras acho que já tem quase 40 pontos. E ele tá dizendo que acabou a molezinha. Então, é Gomes, que ele seja muito feliz, que faça um grande trabalho, mas não é, não. Nem meu tio, nem meu primo. Um assunto... Guarani vive uma situação realmente muito tumultuada. Embora a direção do clube não tenha se pronunciado, mas a informação passada agora há pouco, através do X, do jornalista Lucas Rossafa. Guarani decide pelo afastamento de 2 jogadores do elenco, Lucas Araújo e o Henderson, flagrados na festa de aniversário do atacante Neilton, na última segunda-feira à noite em São Paulo. Volante do Bugre, ou volantes do Bugre, estão fora dos treinamentos do profissional por tempo indeterminado. E aí, CH, desgraça pouca é bobagem, hein? Guarani, portanto, decide afastar dois volantes, Lucas Araújo e o Henderson. Poxa, uma besteira achar que o poço tem fundo, né, cara? Meu Deus do céu. Se for confirmado, né, vamos ver o que o clube... Não estou desacreditando no jornalista, não, absolutamente. Mas é uma situação bem séria. Se aconteceu isso, tem que ter punição, não tem jeito. Principalmente nessa circunstância, nessa situação, no momento do Guarani. Isso não cabe em nenhum momento, mas nesse momento não tem jeito de passar batido. Se aconteceu mesmo, o clube tem que punir e afastar o jogador. Eu penso assim. Ou os jogadores. E você, Tigrão, assunto delicado, hein, Tigrão? Delicado, e eu acabei de falar aqui, né, que você falou o que pode mudar em função lá do retiro de Guararema e tal. Eu falei dos 2 jogadores. Os volantes do Guarani não estão jogando nada. Que tal começar com o Henderson e com o Lucas Araújo? Agora vem a notícia. Eu só quero dizer, não quero defender ninguém aqui não, tá? E não vou defender, não tenho procuração para defender ninguém. Mas o que é que eu quero dizer? Que segunda-feira os jogadores estavam de folga, né? Mas tem que ficar em casa, confinado, orando, rezando, ajoelhado no milho, porque o time está ameaçado e ameaçadíssimo
de rebaixamento. Qual é o mal deles estarem numa festa de casamento de um ex-companheiro de clube, jogaram juntos aí o ano passado, no dia de folga? É só isso que a minha pergunta é só essa. Ah, mas estavam ambos embriagados. Não, isso daí ninguém falou. E se o cara foi lá para dar um abraço no Neilton e estava tomando água de coco, água mineral, foi embora cedo, foi dormir cedo. Então precisa apurar melhor a notícia. Porque, ó, a notícia chegou assim, foi assim que você deu. O Guarani afastou os 2 jogadores, vão treinar separado, por tempo indeterminado, porque foram flagrados segunda-feira à noite no aniversário do Neilton. E daí, pô? Daqui a pouco vão dizer, foram flagrados conversando com o Edu Pinheiro na padoca. E daí, qual que é o problema? Que crime tem ele estar no aniversário do Neilton? Precisa conhecer as circunstâncias. Tinha cachaça, não tinha cachaça? Se excederam, não se excederam? Que hora que foram dormir? O simples fato de aparecer numa rede social, e a rede social hoje entrega todo mundo, ninguém escapa, né? Serem flagrados no aniversário do Neilton, para mim não quer dizer nada, absolutamente nada, porque eles não estavam em regime de concentração e estavam de folga. Agora, aquilo que fizeram na festa, o desdobramento pós-festa, essa notícia ninguém falou nada. Então, para mim, eu gostaria de ter maiores informações para formar um melhor juízo de valores a respeito do tema. Tem um outro problema, né? Porque não tem reserva. Aí o Guarani fica só com os volantes que estão jogando. Então, se a diretoria fez isso, ela está punindo muito mais o clube do que os jogadores que vão embora aí depois do campeonato. Tinha que falar, vocês foram na festa? Tá bom. Agora, domingo, vocês vão para a arena lá contra o São Paulo no Brinco e segura a galera no peito lá jogando bola. Se matem em campo, saiam com os pés sangrando, transpirem sangue. Agora afasta. Vocês estão afastados. Aí machuca um dos volantes, eu quero ver como é que vai ser. Como é que vai ser o negócio. Durante o jogo, um é expulso ou se contunde. Então, eu também não estou duvidando da veracidade da notícia, merece o maior crédito o jornalista, mas é aquele negócio, né, Batista? Começa a tomar decisão no desespero. Começa a tomar decisão somente baseada na emoção. Decisão de torcedor e não de dirigente. Fala, peraí, mas o que eles fizeram? Mas treinaram normalmente na terça? Treinaram hoje, numa boa? Viajaram para Guararema? Estão correndo? Estão com o CK em ordem? Pô, mas vai em festa, o time caindo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara estava na folga. É um amigo deles que jogou aqui até dezembro, até novembro do ano passado, junto com eles. Então precisa ver as circunstâncias. Quando a notícia chegar mais completa dos desdobramentos e comportamentos de uma simples festa de aniversário, mas sabe onde foi a festa de aniversário? Na Boate X. E saíram 4h30 da manhã de Uber. Bom, aí a diretoria acertou. Agora, eu não tenho essa informação. E eu também não estou defendendo exatamente, nem estou defendendo e não estou criticando a diretoria. Só acho que eu gostaria de ter mais informações e se não tiver nenhum excesso, é mais punido o clube do que os jogadores. Boa noite, mestre Tigrão. Tigrão Castro, nas 2 últimas partidas, jogou sim pelo lado direito. E sobre o gol do Canija, a diferença é que ele driblou o Tafarel. Abraços, Renato Alves. É isso aí, o Luiz Raquim é o centralizado, né? Mas da não, direita é o Castro e na esquerda é o Nilson Júnior. Mas veja bem o que ele falou. A Ponte já está com essa formação há 4 jogos. Botafogo, São Paulo, Bragantino e Ituano. Veja o que ele disse. Nas 2 últimas, tem uma inversão às vezes durante o jogo. Bom, nós vamos tirar a dúvida no domingo, se for mesmo mantido esse esquema, com esses mesmos 3 jogadores na zaga, a gente tira a dúvida. Mas, contra o Botafogo e contra o São Paulo, o Berada, o zagueiro do lado direito foi o Luiz Aquim e o Cássio estava no meio. Houve uma inversão? Conferimos. Aprecio muito também a visão tática
e o bom senso de observação dos nossos ouvintes. Mas ele foi claro, nos 2 últimos jogos. A escalação original dos 3 zagueiros, Castro no meio, Akin na direita e Nilson Júnior na esquerda. Ouvinte no ar, 19:19. Este é o Carlão Domírio. Eu, como Ponte Pretano, tenho assistido os jogos da Ponte e eu falo assim que os 3 zagueiros, esse negócio de 3 zagueiros aí, tem que ter pelo menos um deles ser rápido. Para mim, os 3 são lentos. Os 3 são lentos. Chega atrasado na bola. Como é que chama o menino lá, que entrou no segundo tempo, depois como zagueiro também é lento também. Vai dar, todo mundo tá tentando dar bote no meio de campo. Aí eu falo assim, pô, não é melhor assim jogar com 3 volantes do que jogar com 3 zagueiros? Porque aí ninguém precisa sair lá para dar bote no meio de campo. Esse negócio da bote no meio de campo aí, ou você vai para matar a jogada, ou você tá ferrado. Se ganhou a bola lá sem negócio, o nego lança lá sem negócio, tá tudo aberto lá atrás. Então eu não concordo com esse negócio de 3 zagueiros, não. Só se for muito bem treinado. Abraço, mais um. Boa noite, Carlos Batista e toda a equipe. Aqui quem fala é o Carlos, aqui do Nova Aparecida, Campinas. Avisa o Tigrão aí que o jogador não vai ser Jean Giovanni, não, vai ser Christian Ralph. Quem canta essa música aí é o Christian e Ralph. Abraço a todos aí. É verdade. Mas as 2 duplas... Errou o cantor. Não errei não. As 2 duplas gravaram, são 2 duplas espetaculares. Aliás, o Christian Ralph é a dupla mais afinada de todos os tempos, mas eu gosto mais com a interpretação do Jean Giovanni. As 2 duplas gravaram e o dia que for possível aí, tiver mais tempo, a gente até coloca as 2. Boa noite, Batistão. Tigrão e Gleiger e CH, vocês se lembram? Foi atacante Maurício, que era da base da Ponte, aquele que entrava nas partidas na etapa final. E, inclusive, já teve votos da rádio como o melhor jogador em campo. Volante. Embora de graça está jogando na Espanha e é outro que entrou com ação contra a Ponte Preta. O valor é R$150 mil. Fonte da família. Aqui é o Newton Valinhos. E o Maurício é a família de Valinhos. E o Maurício foi, num primeiro momento, foi para Chapecoense, quando a Ponte não renovou o contrato dele. Mas não é atacante, é volante, segundo volante /meia. Bom, o ouvinte, a informação é dele, né? Eu não tenho essa informação. Eu também não. Mas ele está dizendo que o jogador entrou pedindo 150 mil de indenização. E quem passa a informação é o Newton de Valinhos, informação da família do jogador. Precisamos checar isso. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, CH, Greg, Tigrão. Batista, o cara que mais surpreendeu pra mim foi o goleiro da Ponte, o Pedrão. Se ele continuar assim, tá ótimo. Outra coisa também, chega de jogar com 3 zagueiros, cara. Tem que montar um time sem 3 zagueiros. Tudo bem que no começo deu certo, maravilha, mas Ponte Preta o Brigatti tem que pensar em não jogar com 3 zagueiros, jogar com 2 zagueiros só. E arruma um cara aí e coloca pra jogar no meio de campo. Aí o time vai melhorar. Batista, um abraço. Mário de Hortolândia. Um abraço, muito obrigado, ouvinte Eduardo Persson, ouvinte, fazendo a seguinte questão, fazendo a seguinte pergunta, rapidamente para os comentaristas, é o Rogério de Sumaré, Eduardo Persson para atuar como segundo volante, seria uma boa para a Ponte Preta na Série B. Lembrando que o Eduardo Persson pertence ao Ituano, que também vai disputar a Série B. Começa com você, CH. Quer saber se a Ponte é uma boa Ponte contratar o jogador, é isso? Sim. É um jogador interessante, mas depende de uma série de circunstâncias. É um jogador interessante, mas não vai sair do Ituano, não. E você, Tigrão? Ele gastou a bola contra a Ponte aí no sábado, né? Que dia que foi o jogo?
Foi sábado. Ele jogou muito, mas também falhou no gol que a Ponte marcou. Pois é. Então é isso que eu ia dizer. Né? Ele com a bola jogou muito. Agora, de volante marcando, você viu quando ele foi acompanhar aí, né? O Dias aí, né? O Igor Dias. Você viu o que aconteceu. Não deu certo. Ele foi tropeçando e tal. Depois ele ganha uma dividida do Leonaldi. Iago. O Iago Dias. Você sabe o que acontece com o Persson? Ele sabe jogar. Você viu a bola que ele meteu, se bem que deram moleza para ele, mas ele teve perícia. Mas ele é muito irregular. Tem jogo que ele some. E ele já chegou a ser reserva no Ituano. E também se machuca muito. Agora, como segundo volante, não. Ele é meia. Segundo volante no Guarani, inventaram ele como segundo volante, não deu muito certo. E também ele foi muito, muito perseguido por contusões, e contusões graves, contusões demoradas para o jogador voltar. Mas ele sabe jogar. Eu, como volante, não. Para ser um meia, né? Um terceiro do meio de campo, sim, mas sem função de marcação. Olá, Batista e equipe, o comentário sobre a recuperação judicial do Guarani feito ontem em relação a um possível rebaixamento e a consequente perda da verba da federação. Foi perfeita. Se o Guarani perder essa receita, dificilmente cumprirá o compromisso da recuperação judicial. Isso é fato. Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. A reunião foi hoje de manhã, não deu quórum, né? Então, já estava previsto, caso não desse quórum, a Assembleia de Credores teria uma nova data. Proposta de recuperação judicial do Bugre será analisada agora na próxima terça-feira. Aí é com qualquer número de credores. Caso seja aprovado, o Bugre começa a execução dos pagamentos conforme o cronograma que foi informado no plano. O clube impetrou na justiça o pedido de recuperação judicial e sinalizou um valor de 59,2 milhões em dívidas. Claro que se for rebaixado, perde entre 10 e 15 milhões. Terá, sim, dificuldade para cumprir os compromissos. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo o Na Lata de hoje. Entre Vinícius Júnior, Neymar, Rodrigo, Vitor Roque e Hendrick, quem teve a maior média de gols aos 17 anos? Começa com você, CH. Hendrick. E você, Tigrão? Vitor Roque. Eu vou com você, continuo com você, Tigrão. Em entrevista coletiva após o empate contra o Juventude pelo Gaúchão, Argel Fux, treinador do Caxias, soltou mais uma frase polêmica. Abre aspas. Eu não vou poupar jogador. Eu sou contra poupar jogador. O jogador que estiver cansado, quando ele morrer, ele vai descansar. Nós vamos colocar o que tem de melhor. Fecha aspas. Qual a sua opinião, Tigrão, sobre mais essa fala polêmica do treinador? Partindo do Argel, normal. E você, CH, qual é a sua opinião sobre esta frase dita num rasgo, num rompante do Argel Fux? Eu não levo a sério isso não, Batista. Com todo respeito, para mim não dá nem para comentar um negócio desse. Uma grande bobagem o que ele falou. Eu sigo com você, CH. Qual o time com melhor aproveitamento entre os 20 da Série A do Brasileirão? Inter de Porto Alegre. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Olha aqui. A Série A do Campeonato Brasileiro ainda não começou. Você viu que ela está desinformada, né? Sim. Então eu vou atrás do CH.
Bom, a maior média de gols aos 17 anos, Neymar, 14 gols em 48 jogos, média de 0,29 por jogo. Quem falou Neymar? Tigrão, CH? Não, eu falei Vitor Roque, o CH falou Hendrick. Então, vocês não acertaram. O Hendrick, 18 gols em segundo lugar. E em terceiro, Vitor Roque, com 13. Quarto, Vinícius Júnior, 14. E em quinto, Rodrigo, 12 gols. Aí é o seguinte, ó. Na lata 3, a maior média é do Internacional. 81%. 81%. Você viu? Internacional. Quem falou Internacional? Os dois. Você viu por que eu gosto de ir sempre atrás do CH ou não? Então, parabéns ao CH, que acertou na música. CH não, eu também acertei. E ao Tigrão, que foi na traseira do CH e acertou também. Foi nada não. Ele só me copiou. Atrás aqui ninguém me acompanha não, irmão. Vamos mudar isso daí. Não fica essa conversa pra cima de mim, não. Vamos mudar isso daí que o CH fica bravo. Eu fui no vácuo dele, no vácuo. Alô, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã. Falamos abobrinha pra caramba hoje, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Capricharam hoje, hein? Capricharam. Boa noite. Obrigado pra você que mandou pra cá mensagens. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Tchau. Rádio